Olá, neste vídeo eu estarei dando sequência aos comentários da lição do terceiro trimestre da editora CPAD, que é esta revista aqui, estando comentando neste vídeo a lição de número 8, cujo tema é Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Lição de número 8, que é esta lição aqui. O título ele se refere, como todos os temas abordados da presente revista, sobre o livro de Atos dos Apóstolos, onde o comentarista tem elaborado seus comentários, seus estudos em cima deste livro bíblico. Esse tema, uma igreja que enfrenta os seus problemas, o autor ele utiliza os textos base da passagem de Atos, capítulo 6, versículos do 1 até o 7, como textos base para o seu comentário. Na introdução, tem um trecho que diz o seguinte: a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social na igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Então, o texto, essa passagem bíblica de Atos capítulo 6, versículos do 1 até o 7, é aquele trecho quando tem aquele problema onde os gregos, né, eles reclamam que os judeus gregos de nascimento, que nasceram em países da língua grega, eles reclamam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas na assistência social da igreja. Ou seja, apenas as viúvas hebreias, né, as viúvas de judeus de Jerusalém, realmente, que nasceram lá, que estavam sendo assistenciadas e as viúvas gregas não. Então, surgindo essa reclamação, houve a necessidade, então, dos apóstolos escolherem 7 homens para poder tomar conta desse serviço de assistência social, de socorrer as viúvas, tanto hebreias como gregas. E aqui, nessa situação, o comentarista, no presente texto que eu li, diz o seguinte: a criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. Então, quando os apóstolos eles criam esse cargo oficial de diácono, não é criado para poder uma hierarquia onde os apóstolos seriam maiores do que eles, não. Mas foi criado por uma necessidade, bem diferente do que a gente vê hoje em dia, onde em muitas igrejas se considera o cargo de diácono como se fosse uma coisa desprezível, um cargo baixo. Isso é uma vergonha. Que fala que o diácono não pode pregar, isso não existe biblicamente. Como veremos aqui no nosso comentário neste vídeo. E o comentarista, ainda no trecho que eu citei, ele diz o seguinte, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Todos. Tanto os apóstolos como os diáconos, todos eram chamados para servir a igreja. Não eram para ser servidos, como acontece muito hoje em dia com pastores e pastores presidentes que querem ser servidos, que querem ser honrados, glorificados, receberem mordomias. Não, não é esse o objetivo bíblico, não. Quem age assim está agindo contra a Bíblia. Querendo ser servido, age contra a Bíblia. Querendo ser homenageado em festa de aniversário, está contra a Bíblia. Contra. Você está contra a Bíblia que pensa assim e que age assim. Dando sequência aqui ao comentário, tem um trecho da primeira parte, que o tema é a identificação dos conflitos, que diz o seguinte: qual é a prioridade? É muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar a social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que a primeira deve ser privilegiada e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porque mexe com as emoções, enquanto um trabalho social numa igreja local carente conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que, dessa forma, estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Veja bem o que ele diz, uma coisa muito séria aqui. Muitas igrejas se valorizam eventos, cantores gospel, fazer um evento, trazer um pregador, um cantor famoso, para causar emoção nas pessoas, e o socorro aos irmãos menos favorecidos ser deixado de lado.
Por que é deixado de lado? Porque esse tipo de ação exige uma espiritualidade de alto nível. E atualmente não tem essa espiritualidade de alto nível, não. Só vive de mentira, de ilusão, com cantores gospel, com artista, com pregador, convidado de fora. É só essa ilusão. Uma ilusão terrena, uma ilusão barata, uma ilusão passageira. E abre mão das virtudes espirituais. Porque quando se socorre alguém na sua necessidade, esse tesouro fica para onde? Fica guardado no céu. As pessoas não estão olhando para o céu mais. Elas estão olhando apenas para o momento, o que acontece à sua vista, o que acontece consigo mesmo. Então, infelizmente, quando se negligencia as ações sociais de socorro, estão negligenciando a espiritualidade mais profunda, a espiritualidade de alto nível, estão menosprezando. Isso mostra a carência, a carnalidade, em querer apenas cantor para ouvir música e ficar emocionado. Isso acontece muito. Você, pastor, convida lá uma cantora que os hinos é bem conhecida para causar emoção na igreja. As pessoas ficam emocionadas, parecendo aqueles fãs de cantores seculares. Isso é uma vergonha, isso é desprezível, isso é horrível. Isso merece ser reprovado com todas a classificação devida. Então é isso que ele diz aqui. Quando se negligencia a ação social, não estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Não está. O outro trecho, agora é um trecho contido na segunda parte do estudo, na segunda parte que tem um tema delegação de tarefas, diz o seguinte: são os dois lados. Cuidar dos necessitados é importante, igualmente importante é a oração e a evangelização. Então a igreja deve ter um equilíbrio. Porque tem igreja também, tem movimento que só foca na questão social e não tem espiritualidade, não tem perseverança na oração, não tem perseverança no evangelismo. Então tem que ter as duas coisas, não adianta ficar só com uma e com outra e negligenciar a outra. É necessário ter as duas, porque tudo faz parte da obra de Deus. Ainda nessa segunda parte tem o seguinte trecho: infelizmente, há os que enxergam um diácono como um obreiro de classe inferior. É o que acontece. Como eu mesmo já ouvi pastor falando que o diácono não pode pregar. Onde ele tem autoridade para falar isso? Onde? Mostra na Bíblia. Ele não vai mostrar na Bíblia, porque isso é um ensino humano errado. Não tem isso na Bíblia, que o diácono não pode pregar. Isso é uma grande mentira. Isso é uma mentira satânica. E o que acontece? Você vê o diácono sendo evangelistas. Filipe, que foi um dos 7 aqui escolhidos para poder servir às mesas, você vê ele sendo chamado de Filipe, o evangelista, um dos 7. Então, outra questão que acontece, o cargo de evangelista não é cargo, como chamam, é um dom. Não é um cargo oficial que a pessoa ajoelha lá, como acontece erroneamente, principalmente nas igrejas Assembleia de Deus, que criaram esse cargo. Não é cargo, isso foi um erro que fizeram. Porque o evangelista, ele é um dom. Ele é alguém que recebe um dom de transmitir o evangelho de forma mais dinâmica, de forma mais intensa. Então é um erro. Quem tem esse cargo aí está, assim, infelizmente, não é um cargo oficial, não é um cargo de... que na Bíblia, os cargos que existem oficialmente são presbíteros e diáconos. Que o presbítero, no caso, é o mesmo pastor atualmente. Não existe outros cargos, outros nomes. Não existe cooperador como cargo oficial, não existe evangelista como cargo oficial. Então, o diácono não quer dizer que ele não pode pregar. Ele até pode ser evangelista, ele pode até divulgar o evangelho de forma dinâmica. Então, não existe isso. O diácono é um cargo inferior. Não existe isso. Quem assim pensa, infelizmente, ele está cometendo um grande erro, ensinando mentira, ensinando erro. Na terceira parte nós temos o seguinte trecho: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, você vê aqui que quando os apóstolos resolveram então escolher esses 7 homens, eles foram escolhidos debaixo de qualificações. Eles foram escolhidos debaixo de qualificação, mas
Hoje o que se vê em muitas igrejas não é isso. São escolhidos com base em interesses. Se é uma pessoa que tem um grande salário, se é uma pessoa que tem alguma coisa a oferecer materialmente para o pastor, para a liderança. E realmente, então, quando assim agem, cometem aquele crime, né? Cometem o erro que serão amaldiçoados futuramente com isso, porque pessoas desqualificadas não vão honrar aquilo que recebem. Até mesmo aquele que talvez no início era qualificado, ele pode se desviar, imagina um que já não é desde o início. Então, realmente, utilizam cargos para fazer negócio. Pensam assim, não, vamos pôr fulano para ser um diácono, para ser um obreiro, porque aí ele vai cooperar mais, ele vai ajudar mais financeiramente. Então, isso é algo que deplorável. Não bate com o espírito do evangelho, não bate com as intenções apostólicas. Totalmente diferente. Totalmente em ruína. Continuando, diz o seguinte: às vezes pensamos que essas exigências eram apenas para os dias bíblicos, o que evidentemente é um equívoco. Os diáconos era exigido boa reputação. Então, o que dizer dos pastores que cuidam de todo o rebanho? Olha só, biblicamente, dos diáconos eram exigidos boas reputações. E imagina o que sobra para os pastores, então. Mas esses pastores atuais aí, eles não honram. Eles não têm, não são exemplo. Porque o exemplo que eles transmitem é o de quê? É de perseguir, é de querer ser o rei da comunidade, querer ser o faraó da comunidade, de querer receber regalias, mordomias. Esse é o exemplo que eles têm, que eles proferem. Este é o exemplo que eles proferem. Então, a gente vê que muitos não seguem a Bíblia, não seguem conforme deve ser seguido. Isso traz problemas, isso traz espiritualidade superficial. Então, este é o nosso comentário dessa lição de número 8, deste vídeo. Que Deus possa abençoar a cada um e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.